Olá, meus alunos. Aqui quem está falando é o professor Marcos Aurélio e hoje será a aula sobre raiz quadrada de números racionais. Para isso, temos que relembrar o que é uma raiz quadrada. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Eu quero saber qual é a raiz quadrada de 4. Você vai ter que achar um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 4. Então, qual é esse número? É o número 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Então, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Vamos aqui. Pessoal, o que significa esse nzinho aí fora da raiz? É o índice. Como estamos trabalhando raiz quadrada, o nosso índice é 2, ou na maioria das vezes ele não vai aparecer. Quando não aparece o índice, também quer dizer que é raiz quadrada. Então, como é raiz quadrada de números racionais, a raiz quadrada de números racionais vai ser o quê? Primeiramente, temos que relembrar o que é um número racional. Um número racional é todo número que é escrito em forma de fração, onde o numerador é um número inteiro e o denominador é um número inteiro diferente de zero, tá bom? Por quê? Porque se for zero, não tem como um número dividido por zero, tá certo? Então o que acontece? A raiz quadrada de uma fração é o quê? É a raiz quadrada do numerador sobre a raiz quadrada do denominador. Então vamos aqui, para o exemplo. Qual é a raiz quadrada de 9 sobre 25? É a raiz quadrada de 9 sobre a raiz quadrada de 25. Qual a raiz quadrada de 9? 3. Qual a raiz quadrada de 25? 5. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9, 5 vezes 5, 25. Então, 3 sobre 5 elevado a 2 vai ficar o quê? 9 sobre 25. Beleza? Então, o que acontece aqui? Na maioria das vezes, pode aparecer sinais na frente da raiz, como sinal de positivo ou sinal de negativo, ok? Então vamos aqui, vamos só prestar atenção. Quando eu tenho um sinal de positivo na frente, você só vai repetir e resolver a raiz normalmente. Quando eu tenho um sinal de negativo na frente, você vai repetir o sinal e resolver normalmente. Como eu já sei que a raiz quadrada de 9 sobre 25 é 3 sobre 5, então vai ficar o quê? Mais 3 sobre 5. E no outro, menos 3 sobre 5. Ok? E vamos relembrar aqui uma coisa: não existe raiz quadrada de um número negativo. Se esse negativo estivesse dentro da raiz, não teria como fazer, ok? Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Qual é a raiz quadrada de 625 sobre 144? Você vai fazer a raiz quadrada do numerador, que é a raiz quadrada de 625, sobre a raiz quadrada do denominador, que é a raiz quadrada de 144. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 625? É o próprio 25. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 144? É o próprio 12. Então, a raiz quadrada de 625 sobre 144 é 25 sobre 12, ok? Lembrando, eu posso ter o mais na frente, eu repito o sinal, ou menos na frente, eu repito o sinal. E aqui, a raiz quadrada de 36 sobre 49. É a raiz quadrada de 36, que é 6, sobre a raiz quadrada de 49, que é 7. Também eu posso ter o sinal de positivo na frente ou o sinal de negativo na frente. É o quê? É só repetir. E aqui, eu tenho uma raiz quadrada de menos raiz quadrada de 4 sobre, sobre 225. O que você vai fazer? Você vai fazer a raiz quadrada de 4, que é 2, sobre a raiz quadrada de 225,
que é 15. Então, isso aqui, ó, repete sinal, que é menos 2 sobre 15. O que você vai fazer agora? O de baixo. Mais raiz quadrada de 2025 sobre 16. Que é a mesma coisa de que? Raiz quadrada de 2025, que é 45, sobre a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Então, isso aqui é a mesma coisa de que? De mais 45 sobre 4. Ok? Olha aqui, ó. Lembrando, pessoal, que também podemos colocar a raiz, ter uma raiz quadrada de um número decimal, ok? Temos que relembrar isso. Então, vamos aqui, ó. Menos raiz quadrada de 6,25. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse 6,25 em forma de fração. O que vai ficar no numerador? Quando eu tirar a vírgula, vai ficar o quê? 625. No denominador, coloca 1 e a quantidade de números que está após a vírgula vai ser a quantidade de zeros. Então, tenho dois números após a vírgula, vai ficar o quê? 2 zeros. Então, isso aqui é a mesma coisa de quê? De 625 sobre 100. Qual é a raiz quadrada de 625? 25. Qual é a raiz quadrada de 100? 10. Então, isso aqui é a mesma coisa de quê? De menos 25 sobre 10, que é a mesma coisa de menos 2,5. Raiz quadrada de 3,24. Tira a vírgula, 324. Tem dois números após a vírgula, então vai ficar o quê? Coloca 1 e 2 zeros. Raiz quadrada de 324, 18. Raiz quadrada de 100, 10. Então vai ficar 18 sobre 10, que é a mesma coisa de 1,8. Raiz quadrada de 0,81. 0,81 é a mesma coisa de quê? De 81 sobre 100. Qual a raiz quadrada de 81? 9. Qual a raiz quadrada de 100? 10. Então, 9 sobre 10 é a mesma coisa de 0,9. Agora, eu tenho um número bem pequeno, que é menos a raiz quadrada de 0,0004. Coloca em fração. Então, vai ficar o quê? 4 sobre 10 mil. Qual a raiz quadrada de 4? 2. Qual a raiz quadrada de 10 mil? 100. Então, isso aqui é a mesma coisa de menos 2 sobre 100, que é igual a menos 0,02. Ok? Olha aqui. A raiz quadrada de 2,89. Tira a vírgula, vai ficar 289. O denominador vai colocar o quê? 1 e 2 zeros. Qual a raiz quadrada de 289? 17. Qual a raiz quadrada de 100? 10. Então, isso aqui é a mesma coisa de 17 sobre 10, que é a mesma coisa de 1,7. Tá bom? Pessoal, estou com dúvida. Eu estou com medo de errar. O que você vai fazer? Você vai pegar 1,7 vezes 1,7 e tem que dar o mesmo número aí que está dentro da raiz, que é o 2,89. Se não der certo, pessoal, está errado, infelizmente. Tá bom? Então, acabamos a nossa aula de hoje sobre raiz quadrada de números racionais. Espero que tenha gostado. Muito obrigado. Grande abraço.